do zero. Quem conhece a história, quando ele começou ali a montar o seu exército na caverna de Adulão ali, para onde corriam para ele todos os endividados, amargurados de espírito, pessoas desprezadas, rejeitadas da sociedade, e ele se tornou chefe desses homens, e dali começou a sua trajetória na caminhada com Deus. E depois, daí para frente, nós vemos Davi se fortalecendo, e tornou um exímio estrategista em guerra, né? Mas eu quero fazer essa pergunta para você. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Em quem você confia? Aonde está a sua confiança? Aonde precisa estar firmado a sua esperança? Queridos, olha, não importa as circunstâncias. E quando nós pegamos a palavra de Deus, vemos que ela é para nós um manual da vida para nós. Ela é o nosso manual. E nós sabemos que todo manual, ele não serve só para mostrar como o aparelho funciona, como o equipamento funciona, mas ele serve para descrever de que forma ele deve ser utilizado também. Assim é a Bíblia. Chamamos a Bíblia, né, o manual do crente. É o manual do crente. Então, em situações, ela vai nos dizer como nós devemos nos comportar, como nós devemos agir. E eu quero compartilhar com os irmãos uma leitura, e nós vamos em seguida, depois nós vamos fazer o nosso clamor, a nossa oração, as intercessões. E é um caso interessante. Eu quero que você abra em 2 Reis, no capítulo 4. Nós vamos falar um relato na vida de Eliseu. Esse profeta que sucedeu o profeta que foi arrebatado, o profeta Elias. E vou falar para você uma coisa, esse profeta não era fácil não. Eliseu era um profeta quente. Era um profeta que não comia nada enrolado e não passava a mão na cabeça de ninguém. Ô profetinho nervoso. A molecada chamou ele de careca, ele amaldiçoou aquela molecada lá, os meninos, né? Tá certo que quando você vai ler o contexto histórico, não eram simplesmente crianças brincalhonas, eram tipo, sabe, não sei se posso falar isso, mas tipo os trombadinhas que faz arrastão, né? Era esse tipo de gente. E a ursa comeu 42 deles, né? Então, era um profeta, né, que era um profeta bravo, mas era um profeta tremendo. E ele, na sua vida, na sua caminhada de profeta, ele fazia as suas viagens, suas andanças, como mensageiro do Senhor. E no capítulo 4, queridos, tem muitos relatos lindos sobre esse profeta. Mas no capítulo 4, nós vemos um acontecimento tremendo. São vários. Mas aqui a partir do versículo 8 diz assim: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia
que veio ali e retirou-se àquele quarto. E se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando-a ela, se pôs diante dele, porque lhe dissera: dize-a, eis que tu tens nos tratado com todo o desvelo. O que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? Dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama-a. E, chamando-a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo de vida, abraçarás um filho. Disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher, e deu à luz a um filho, no tempo determinado, segundo o tempo de vida que Eliseu lhe dissera. E, crescendo o menino, sucedeu que um dia saiu para o seu pai, que estava com os segadores. E disse a seu pai: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até ao meio-dia e morreu. Vamos dar uma parada aqui, queridos. É interessante aqui, nós vemos que, primeiro, né? Esse é um relato tremendo, que nós observamos vários pontos importantes aqui, a começar da atitude do homem de Deus. Ele tinha algo que ele fazia ali em Sunem. Ele tinha algo que ele sempre passava por ali. E esta mulher, algumas versões dizem uma mulher rica, outras versões dizem uma mulher de influência. Era uma mulher bem-sucedida. Porém, uma mulher que eu creio que devia ter muitas frustrações por não conseguir engravidar. Por nunca ter tido o privilégio de gerar. Talvez algumas vezes até ela chegasse a pensar que estava grávida e de repente ela perdia aquela criança. E isso trouxe para ela uma tristeza muito grande. Então ela perdeu a esperança, porque a Bíblia não fala muito, não fala detalhe. A única coisa que a Bíblia fala é que ela engravidou no tempo determinado. Mas Eliseu passa ali e ela observa aquele homem, observa ele e o seu discípulo, e olhando para ele, ela faz uma observação comum nas mulheres, e as mulheres são observadoras. O marido não prestou atenção nesse detalhe. Mas a mulher olhou, e a mulher foi falar para o seu marido: olha, eu tenho visto que este homem, que passa sempre está por aqui, por nós, é um santo homem de Deus. E ela tinha prazer em receber aquele homem de Deus para ter uma refeição com ele. Era um prazer dela. Mas ela não queria fazer só isso. Ela queria dar mais conforto para aquele homem de Deus. Então ela chama o seu marido e fala: olha, vamos construir uma kitnet para ele. Vamos construir um lugar, um quarto, um banheiro. Vamos construir um lugar, vamos ali colocar uma mesa, uma cama, uma luz. E quando ele vier para cá, para Sunem, ele não precisa se preocupar, ele vai ali e descansa. E Eliseu acatou essa ideia. Eles fizeram, só que Eliseu, ele não se conteve com aquilo. Ele olhou para a atitude dessa mulher, e disse para Geazi, seu discípulo: eu tenho, o que se há de fazer para essa mulher? Ela tem tratado a gente com tanto respeito, com tanto carinho, com tanto amor, com tanto reconhecimento. Amados, começa por aí. Toda atitude de generosidade desperta a atenção daquele que recebe a generosidade.
E se o que recebeu a generosidade não tiver condições de retribuir, aquele lá de cima retribui com toda certeza. Ninguém perde por ser generoso, ninguém. E Eliseu sentiu isso, falou, olha, ela tem nos tratado com tanto desvelo, com tanto respeito, com tanto carinho. Geazi, vai lá e chama ela. Diz para ela, o que eu posso fazer por ela? Se eu tenho alguma coisa, porque Eliseu também tinha uma influência boa. Ele tinha acesso ao rei, ele tinha acesso ao comandante do exército, ali na região onde ela morava. Então Geazi chega para ela e fala, olha, o que se há de fazer? Você tem tratado com tanto carinho. E ela fala, olha, eu habito no meio do meu povo. Ela não respondeu por orgulho, não respondeu por soberba, não respondeu por arrogância. Não, mas ela falou, olha, não me falta nada. Eu estou no meio do meu povo, eu estou na minha cidade, estou bem aqui. E Eliseu, ainda assim, fala, mas deve ter alguma coisa que se possa fazer. Amados, como é importante isso. Guarda isso no teu coração. Sempre existe alguma coisa que Deus pode, deve e deseja fazer pelos seus. Sempre. Principalmente em tempos difíceis, como é o tempo em que a gente atravessa, Deus não tira os olhos dos seus. Deus o mira com o seu olhar de amor e Ele te faz caminhar em lugares altos. E aqui Eliseu pergunta, mas e aí? Aí Geazi fala, olha, ela não tem filho e o marido dela já é velho, já é um senhor. Aí Eliseu vai direto ao assunto, então chama ela aqui. Aí chamou ela e Eliseu então diz, olha, em tal tempo você vai conceber, você vai abraçar um filho. Ela chega e fala, meu senhor, não minta para a tua serva. Por que ela fala isso? Certamente por tantas frustrações que ela teve de desejar uma gravidez. De desejar abraçar um filho. Que é o presente mais lindo, né? E pior, queridos. Em algumas culturas, como aqui, não gerar filho era tido como uma pessoa amaldiçoada pelos deuses. Era como se era tido como uma pessoa que estava debaixo de uma maldição dos deuses. Mas nós vemos que, você vê que essa mulher, ela tinha um coração de adoradora. Enxergava um homem de Deus de longe. Enfim, Eliseu falou, ela falou, não, isso é impossível. E passou. E o que aconteceu? A mulher engravidou. Imagine, querido, que alegria. Imagine o prazer daquele casal, né? O homem idoso já, ela era mais nova. Mas de repente, quando aquela criança está se desenvolvendo no auge do seu vigor, uma criança cheia de saúde, vai para o campo, como toda criança tem desejo de acompanhar o pai, né? No momento dos meninos, né? E gosta de estar com o pai. Eu fico observando o José e o Nando. O Nando chega do serviço e aí ele já pega ali, quer brincar de lutinha, quer brincar e fica... É muito legal isso. Não é diferente aqui. Mas de repente aquele dia, aquela criança foi para o campo junto com os trabalhadores do seu pai e aquele dia não foi um dia normal para aquela criança. De repente uma forte dor de cabeça começa a incomodar aquela criança e ele reclama, ele vai até o seu pai e diz que está com dor forte. E seu pai fala, olha, pega ele e leva para sua mãe. E a sua mãe, quando vê aquele menino chegando, trazido por um dos seus funcionários, um dos seus empregados, que explica a situação para ela, ela pega aquela criança no colo e ela vai fazer o quê? E põe aquela criança no colo. Imagine, mas quando chega meio-dia a criança morre. Já imaginou, queridos? Que situação? E a criança morre. E é triste, porque não teve o que fazer. Não teve recurso.
A morte bateu na porta dessa mulher. A morte chegou ali. Mas nem tudo que está morto, queridos, tem que permanecer morto. Porque Deus é poderoso para fazer tudo muito mais, infinitamente além do que pedimos ou pensamos. Deus é poderoso. Nós podemos aplicar essa situação a várias situações em que nós estamos na dependência de um toque transformador de Deus, para reverter um quadro, reverter uma situação. Nós não podemos perder a confiança e a esperança. Agora, como nós devemos nos comportar diante de uma situação dessa? Por isso que eu disse para você que é muito comum nós sempre encontrarmos razão para dizer, não vai dar, não tem jeito. É comum isso, queridos. É nisso que nós temos que ficar atentos. Nós até podemos falar para a pessoa certa, no tempo certo. Continuando no versículo 21. 20 e 21. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre o seu joelho até o meio-dia, e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta, e saiu. E chamou o seu marido e disse, manda-me já um dos moços, e manda uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Olha um ponto importante aqui. Ela mandou um recado, mandou um mensageiro para o seu marido e falou, manda um dos seus moços e manda uma jumenta, para que eu vá até o homem de Deus, eu vou lá resolver uma situação e volto. E nós vemos então a resposta do seu marido. Versículo 23. E disse ele, por que vais a ele hoje? Não é lua nova, e nem sábado. E ela disse, tudo vai bem. Amados, já pensou? Ela estava com o filho morto em cima de uma cama. E ali, nem para o seu marido, ela relatou. Seu marido ela pede uma condução da época, que seria uma mula, né? Ou um jumento para transportá-la até aonde Eliseu estava. E o marido pergunta, escuta, você vai lá para quê? Normalmente se procurava um profeta, ou se consultava, fazia parte, ou era sábado, ou em luas, né? Quando em mudança de lua. Isso era eles tinham esse costume, né? De consultar o profeta mediante a lua também, né? Ou no sábado. E o marido perguntou, mas não é nem a lua nova, e também não é sábado, o que você vai fazer lá? Ela chega e diz, olha, está tudo sob controle, vai tudo bem. Você já percebeu como a gente se desespera quando as coisas saem do nosso controle? Primeira coisa que nós queremos fazer é fazer as coisas acontecer do nosso jeito. Já imaginou? Ela tinha todo o direito de falar, ai, por que você levou ele? Por que ele foi? Pô, ele saiu daqui bom, e agora ele chegou, e está ruim, o menino, ele está morto lá, o que nós vamos fazer? Queridos, nós temos que tomar cuidado, porque o ar do desespero vive batendo na porta da gente, para que nós nos desesperemos e percamos o controle e o domínio da situação. Nós temos que abrir os olhos para não deixar que situações dificultosas, situações problemáticas venham querer ditar o nosso comportamento. Ela estava diante de uma situação crítica aqui, mas ela não se dobrou diante dessa situação crítica. Você pode estar atravessando uma situação crítica, mas você não pode se dobrar diante dela, amados. E não pode também se dar o luxo de dizer, não sei, não vai dar, olha, não vai dar. Talvez é muito comum, como nós somos guiados às vezes e iludidos por aquilo que os nossos olhos veem. Às vezes nós vamos além. Nós temos que não se deixar enganar, queridos, porque o coração do homem é enganoso.
e leva ele a reagir de forma enganosa, precipitada. Continuando aqui, versículo 24. Então albardou-lhe a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: ei, aí a sunamita, agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela respondeu: vai bem. Olha que posição. Ela estava sendo hipócrita aqui? Não. Ela estava apenas se preparando porque ela tinha a pessoa certa com quem ela deveria falar. Ela tinha as palavras certas a quem ela deveria se dirigir. E aqui, quando Eliseu a viu de longe, como um gesto cordial de um cavaleiro, né, de um homem, de um cavaleiro que sabe se comportar, que sabe respeitar uma dama, então ele pega e manda Geazi ir ao encontro dela. Vai ao encontro dela. E pergunta se vai, primeira coisa, pergunta como está a casa dela. Vai bem com você? Vai bem com teu filho? Vai bem com teu marido? E ele foi e fez exatamente isso. E ela disse: olha, vai tudo bem. Amados, nós temos dificuldade para dizer que as coisas vão bem. Tem gente que tem uma dificuldade tremenda de dizer que vai tudo bem. Mas não vai mesmo, pastor, está tudo de ponta cabeça. Queridos, quando nós declaramos que vivemos pela fé, nós temos que acreditar que, ainda que a turbulência esteja nos rondando, a nossa fé está firmada em Deus. A nossa fé está firmada na sua palavra. Então esta mulher aqui, ela apresenta um comportamento que nos ensina. Então, diante de situações, não adianta esbravejar, não adianta querer brigar, não adianta querer colocar a culpa no outro. Ela poderia ter colocado a culpa no marido, poderia ter colocado a culpa nela mesma, enfim. Mas não, ela simplesmente nem abriu a boca, nem falou para o seu marido o que estava acontecendo. Não compartilhou com ele. Ela apenas falou: olha, me prepara que eu preciso ir até o homem de Deus. Mas por quê? Nem é dia de ir lá? Não, mas eu preciso ir, eu vou e volto. É rapidinho. Nem transpareceu, o seu marido nem percebeu, o seu rosto não ficou desfigurado por causa daquele problema. Queridos, nós temos que olhar para a situação e não adianta mostrar o tamanho do problema para Deus. Nós temos que mostrar nós temos que mostrar para o problema o tamanho do nosso Deus. Olhar para o problema e falar: olha, você tem essa proporção, mas olha o tamanho do meu Deus, que é o Criador do universo. Ele é Senhor, e Ele agindo, ninguém pode impedir, e não pode mesmo, amado. Ninguém pode impedir. Agindo Deus, levanta o capeta que quiser, Satanás pode bater nos cascos como ele quiser, porém, levantar-se-á para cair. Deus é fiel. E aqui, Geazi vai ao encontro dela e pergunta: vai tudo bem? Vai. Vai sim, tudo bem. Continuando, versículo 27. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés. Mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor o encobriu e não me fez saber. Sensibilidade, né? Olha só, Eliseu sondou a alma da mulher. Geazi, quando viu ela grudada nos pés de Eliseu, simplesmente falou: senhora, por favor, não. Mas Eliseu chegou: deixa, pode deixar. A sua alma
está muito angustiada. E o Senhor não me mostrou isto. O Senhor não me fez saber do problema que ela estava passando. E, queridos, existe lugar mais seguro do que você grudar nos pés de Jesus, por meio das suas orações, por meio das suas intercessões, se ajoelhar ali e falar com Ele, contar para Ele o que está acontecendo. Não adianta contar para as pessoas, não adianta contar para o vizinho, não adianta contar os seus problemas para pessoas que têm menos fé do que você. Ela vai minar as suas forças e vai te arrasar, meu amado. Nós temos que tomar cuidado quando abrimos a boca. Existem pessoas tão pessimistas que só vê o não, só conseguem chegar às coisas que não dão certo. E aqui, essa mulher aqui, diante da situação, ela grudou nos pés do profeta. E aí ela fala, um desabafo. Mas não é um desabafo de rebeldia, queridos. O que essa mulher coloca aqui, na verdade, aqui no versículo 28, e disse ela, pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? Interessante, né? É daqui que a gente tira uma dedução que ela teve muitas frustrações com gravidez. É daqui que a gente pode imaginar que ela era o desejo dela, mas ela não queria mais ser enganada. De repente, quando o sonho se realiza, agora ela chega e fala então para o profeta, pedi eu algum filho? Não te disse eu, não me engane? E ele disse a Geazi, cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes. E se alguém te saudar, não lhe responda. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Querido, você percebe que o manual tem regra, tem forma, tem norma. Então, Eliseu usa a primeira estratégia dele aqui. Geazi, vai na frente, pega o meu bordão, pega o meu cajado, vai e chega e você coloca no rosto do menino. Se você encontrar com alguém no caminho, não pare, não cumprimente. Caso alguém te cumprimente, você não responda. Qual era o propósito? Foco. Qual era o propósito? Não perder a direção, não se distrair, queridos. Ele tinha que manter o seu coração centrado naquilo que ele iria fazer. E qualquer cumprimento, qualquer distração, seria um atraso maior para ele. E ele vai. É interessante, Geazi, eu viajo nesse profeta, como que ele, um homem que foi tão abençoado com Eliseu, mas acabou morrendo leproso por causa de uma atitude também que reprovou ele como sucessor. Poderia ser o sucessor desse profeta, né? Então Geazi foi, continuando aqui. Versículo 30. Porém, disse a mãe do menino, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Então Geazi foi na frente e Eliseu e a mãe do menino foram em seguida. Versículo 31, e Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e disse, ele disse, trouxe aviso, dizendo, não despertou o menino. Então chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Querido, você percebe que a situação está cada vez mais grave? Você percebe que a situação está cada vez para dizer não? E Geazi vai e faz tudo que o profeta mandou. Porém, Geazi volta e fala, olha, infelizmente, Eliseu, o menino não reagiu. Ou seja, está
tudo acabado. Amados, é interessante, porque o Deus impossível não se esqueceu de você, não se esquece de mim, não nos desampara. O Deus do impossível, Ele deixou para nós uma história como essa, para que nós também saibamos como reagir diante de circunstâncias difíceis. Quer seja pela vida, quer seja pela morte. Infelizmente, queridos, nós nos deparamos com situações dificílimas. Cada um de nós que estamos aqui, temos alguma fase da vida que teve que falar: Senhor, estou nas tuas mãos. Cada um de nós aqui passamos por algum perrengue que... Ainda lembro quando, alguns anos atrás, a Daça era pequenininha. Nós lá no Manancial, e eu cheguei, pastor Léo tinha pregado o primeiro culto, eu iria pregar no segundo. E eu saí de casa, quando eu encostei ali, do lado do portão da igreja, desce 3 caras do carro, eu sem perceber nada, e volta. Quando eu abri a porta do carro, ele fala: volta pro carro, volta. Eu ia dar essa pequenininha. Entramos no carro, o cara assumiu o volante do carro, fez o contorno, deu um cavalo de pau aqui nessa rotatória aqui, parecia que o carro ia virar, e meio chuvoso ainda, e foi embora. E a Daça: ai, pai, o que vai acontecer, pai? O que vai acontecer? A única coisa que eu falava para ela era as seguintes palavras: não vai acontecer nada do que Deus não permita que aconteça. Era o que eu dizia para ela. Conclusão, eram 3 caras, com o revólver apontado diretamente na minha costela, e subindo a serra igual um doido, começou a embaçar o vidro do carro porque estava chovendo. Ele queria que o carro desembaçasse o vidro, mas como é que vai desembaçar o vidro? Porque é difícil, né? Não tinha tanto recurso como os carros hoje. Tinha um ar quente e tudo mais. Conclusão, quando passou o primeiro posto de guarda, eu dei graças a Deus. Porque ninguém nem percebeu, os diáconos da igreja nem perceberam que eu tinha sido sequestrado ali. Ninguém nem viu. E foi de Deus que ninguém viu mesmo, porque se visse, iam acionar a polícia atrás, podia haver troca de tiro. Ele não ia conseguir passar lá no posto de guarda. Quando chegou lá em Paraibuna, ele fez a rotatória, desceu. Domingo, 8 horas, em Paraibuna, é um deserto. Não sei agora, não tinha ninguém. Só tinha eu, os 3 e a Daça. E durante a viagem toda, eles perguntavam: e aí, o que a gente vai fazer com eles? O que não vamos fazer com eles? E a Daça chorando: pai, o que eles vão fazer com nós, pai? O que eles vão fazer com a gente? Parar no carro, né? E a minha Bíblia ainda estava em cima perto do para-brisa do carro. Aí desce do carro. Eu falei: e aí? Vocês vão fazer o quê? Tem dinheiro? Eu falei: não tem dinheiro. Olha lá, hein? Eu não tenho dinheiro. Olha, graças a Deus que eu tinha deixado a minha carteira na gaveta do escritório da igreja. Minha carteira com os documentos, com tudo, tinha ficado dentro do escritório da igreja. E eu estava mesmo sem documento, sem nada. Aí ele falou: desce. Aí eu falei: posso pegar minha Bíblia? Pode. Peguei minha Bíblia. Eles pegaram o carro e desapareceram. Nunca mais vi. Sumiram. Aí fui procurar um telefone para telefonar para alguém. Aí quando conseguia entrar em contato com alguém daqui, aí o irmão Zé Carlos e o Leiro foram me resgatar lá em Paraibuna. E foi meio difícil me achar lá, porque é meio complicado lá. Mas, queridos, você está na mão de quem numa hora dessa? Você está na mão do Senhor. Todos nós temos um momento que é só nós e Deus. Não tem ninguém por nós. Minha maior preocupação seria se eles fossem tentar fazer alguma coisa com a Daça. Aí não tinha como. Né? Mas graças a Deus não nos tocaram. Não nos tocaram. Não apenas pegaram o carro, não levaram nada, porque eu não tinha nada, não levaram documento, nada. Mas é assim, amados. Tem hora que você tem que
é uma graça de Deus, eu não sei. É tremendo. O poder do Espírito Santo é tão tremendo, porque não é que você é super-homem, que você é um macho, corajoso, não é isso. Mas existem momentos na vida que a força vem da nossa fraqueza. Todos nós temos partes. Eu sei que se cada um for dar um testemunho aqui, tem o Dudu lá que fez uma cirurgia, passou por um momento terrível, o pastor Léo aqui, momentos difíceis, dificílimos com o Rafael, e cada um de nós aqui, minha irmã Maria, na cirurgia. Deus é fiel, amado, seja na hora de louvor, de pular, de dançar, ou seja na hora de enfrentar uma situação difícil, Ele está conosco. E aqui estamos, aqui diante dessa mulher, mas ela gruda nos pés do Senhor, do profeta, e fala, eu não te deixarei. E aí, vamos lá então, vamos ver o que acontece. Quando o profeta chega lá no quarto que ela tinha feito para ele, a criança está lá morta. E o que ele faz? Versículo 33. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Por isso que tem coisa que não é muito pessoal entre você e Deus. Aqui nem a mãe da criança e nem Geazi participou desse momento. Eliseu entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Coisa tremenda, né, queridos? Oração é poderosa para mudar situações, queridos. É uma pena que nem todos conseguem entender o poder dessa arma. Continuando. E orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Primeiro ponto positivo. Olha que coisa de louco. Não é uma forma louca de se mover um milagre divino? A criança estava lá, ele não deixou ninguém participar desse momento. Ele estendeu, colocou a sua mão com a mão, boca com boca, e se estendeu em cima daquele menino. E a carne do menino aqueceu. O que ele fez? Ele desceu e orou. Queridos, na nossa versão, diz que o menino expirou 7 vezes. Mas na mais próxima do grego, do hebraico, na verdade, aqui, ele fez isso 7 vezes. Ele repetiu esse mesmo ato. Ele subiu em cima da criança, se espalhou em cima da criança, colocou a sua boca sobre a boca daquela criança, colocou os seus olhos, e ali por 7 vezes, e a criança deu um sinal de vida, e a criança ressuscitou. Por quê? Porque Deus é um Deus de estratégia e jeito. Aqui, queridos, aonde começou tudo? Começou tudo na atitude. Vai tudo bem. Por isso que eu disse, nós temos que olhar certas situações, não importa que cores elas estejam. Nós temos que dizer, vai tudo bem. Porque se Deus é o nosso Deus, se Ele está no controle, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, queridos. E esse menino cresceu, continuando, e subiu, versículo 35, depois voltou e passeou naquela sala, de uma para outra parte, e tornou a subir e se estender sobre ele. Então o menino inspirou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse, chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele. E disse ele, toma o teu filho. E veio ela, e se prostrou aos seus pés, e se inclinou em terra, e tomou seu filho, e saiu. Oh, amados, isso não é uma ficção. Isso não está aqui apenas para uma ilustração, mas está aqui para que nós possamos aprender como agir diante de circunstâncias totalmente irreversíveis. Nós temos que crer até o fim.
No capítulo 8 você vai ver esse menino aqui, ele cresce, ele se torna um homem. E depois ainda Deus continua abençoando essa mulher. Por quê? Porque ela teve uma atitude diante de uma situação. Queridos, uma atitude conta muito. Mas a nossa atitude, ela pode ser reflexo da nossa fé e da resposta com quem compartilhamos aquilo que sentimos. Às vezes nós nos apegamos muito a dizer, olha, é mal. Está de mal a pior. Como é que está? Olha, ontem estava... Não importa. Para o Senhor você chega e abre o seu coração. Mas diante daqueles que creem menos do que você, diga, vai tudo bem. Deus está no controle. Vai dar tudo certo. É o que eu quero dizer para você, meu amado. Não importa, nós vamos estar orando, nós sabemos que temos irmãos enfrentando dificuldades, problemas, saúde, mas nós cremos que o nosso Deus é um Deus do impossível, o Deus do milagre, e vamos continuar clamando. Sabemos que o país atravessa uma situação difícil, mas nós cremos que o nosso Deus é o Deus do impossível e vai continuar agindo. Nós sabemos que você pode estar enfrentando uma situação financeira um pouco conturbada, mas o nosso Deus é o Deus impossível e nós podemos crer nele, porque a sua palavra é o nosso manual de fé, é o manual da vida, e é baseado nessa palavra que nós cremos e ministramos, amados. Deus tem milagre todos os dias para nós, todos os dias. Deus não precisa de força humana para fazer um milagre, Ele pode até usar, mas basta uma palavra do Senhor e tudo se reverte. Uma palavra dele. E é o que ele vai fazer nessa noite, na minha e na sua vida. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé.